Parte 2. Não pode haver consciência sem a percepção das diferenças. CW 14, 603. Pode-se ainda perceber outras diferenças na noção de anima que ajudaram a nos tornar mais conscientes sobre o que estamos dizendo e fazendo, e até experimentando, com relação a este arquétipo. Aqui, mais uma vez, estou delineando uma diferença entre anima como experiência, ou uma fenomenologia empírica, e anima como noção, ou uma fenomenologia crítica, totalmente convencido de que em psicologia não podemos fazer observações sobre nenhum fenômeno sem a consciência das ideias através das quais fazemos nossas observações. Ideias que não sabemos que temos nos têm. Então elas moldam nossas experiências por detrás, desavisadamente. O trabalho da psicologia, a meu ver, é enxergar o fator subjetivo, arquetípico em nossas perspectivas, antes ou mesmo enquanto olhamos para os fatos e eventos. Outras ciências precisam fingir que são objetivas, fingir que descrevem as coisas como elas são. Felizmente, a psicologia está sempre confinada pelas suas limitações psíquicas e pode dispensar a pretensão da objetividade. Em lugar da obrigação de ser objetivamente factual, ela é obrigada a ser subjetivamente atenta, o que só se torna possível se estivermos dispostos a uma investida exaustiva às suposições contidas em nossas noções básicas. 6. Anima e despersonalização. No final do capítulo anterior, várias citações de Jung enfatizaram a diferença entre a consciência de anima e a consciência egóica, indicando a confiança do ego sobre um fator atrás dele, a anima. Nessas passagens está implícito que o sentido de identidade pessoal é dado, não pelo ego, mas para o ego pela anima. Estas citações são relevantes para a compreensão daquela condição clínica chamada despersonalização. Embora os manuais de psiquiatria normalmente tragam nada mais do que uma frase ou um parágrafo sobre despersonalização, às vezes chamada desrealização, há, como sempre, uma vasta literatura sobre o assunto. Uma coleção de textos básicos sobre o tema foi editado por J. E. Meyer, Depersonalisation, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968, com os capítulos escritos em inglês especialmente traduzidos para o alemão. Uma pletora de casos serve como exemplos, e a maioria dos textos inclui amplas referências. A coleção começa com um longo ensaio de Dilthey sobre a crença na realidade do mundo exterior, Gs. Script. V. pp 90-135, e continua com um importante estudo realizado por Paul Suder, 1914, que ofereceu a base para grande parte das discussões posteriores. Aqui está minha tradução da definição de Suder, Meyer, p. 46*, uma condição na qual o indivíduo se sente totalmente diferente de um jeito de ser anterior. Esta mudança inclui tanto o ego quanto o mundo externo e tem como resultado o fato de o indivíduo não se reconhecer como uma personalidade. Suas ações parecem-lhe automáticas. Como um espectador, ele observa suas atividades e feitos. O mundo externo aparece alienado e novo e perdeu sua realidade. Uma pessoa diz, eu não sou eu, ou sinto que não sou de fato uma pessoa. Asterisco todas as referências de página nesta seção, salvo outras indicações, são de depersonalization. Tendo em mente a noção de anima, vamos rever as principais características de despersonalização. Primeiro, não é específica de nenhuma síndrome. Ela é relatada em estados tóxicos, na epilepsia e em doenças cerebrais orgânicas, bem como em pessoas normais, tanto na puberdade como na velhice, e na histeria, na melancolia, na ansiedade, nas fobias neuróticas e compulsões, bem como na esquizofrenia e nas psicoses maníaco-depressivas. Não há um padrão de tempo determinado, às vezes dura muito, outras vezes é efêmera. Parece ser central e geral, não periférica, autores voltados para o estudo do cérebro tentam localizá-la. Segundo, muitos autores consideraram a despersonalização como um distúrbio da relação ego-mundo, especialmente a relação que constitui o sentido de realidade de ambos. O indivíduo despersonalizado sente que não apenas ele não é real, mas que também o mundo não é real. O mundo está atrás de um véu, ou de uma parede de vidro, ali e não realmente ali. Terceiro, parece ocorrer particularmente em situações de monotonia, de apatia, de rotina, com uma enorme carência de estímulos sensoriais. Experiências tornam-se meros eventos e não mais significam Deu, Meneftigkeit, K. Schneider, pp. 256-59. Quarto, segundo Janet. O sintoma aparece na personalidade de tipo astênico ou psicastênico. Tem a ver com labilidade psíquica, aquilo que hoje chamamos de inseguro, vago, aéreo. Este tipo não desapareceu com Janet, mas parece existir hoje num grupo descrito por M. Roth, 1960.
São rapazes, com 20 e poucos anos, neuróticos compulsivos e atormentados introvertidos que são também altamente inteligentes e que têm descrições fascinantes de suas experiências de despersonalização. Roth, p. 380, raramente encontra despersonalização em mulheres, e no caso em conexão com histeria, asterisco. Asterisco sobre a relação da histeria com a figura anímica da Cora, veja Neil Micklin, On Histeria, The Mythical Syndrome, Spring 1974, pp 147-65. Quinto, junto com o esvaziamento do eu, há uma transformação do mundo, ele perde seu caráter estético, fisiognomônico e empático. Não é mais pessoalmente significativo, não há importância, no sentido de AN. Vitead. Há uma perda do sentido de tempo, da percepção profunda e da perspectiva visual. Aqui e ali, perto e longe se misturam, o mundo se torna bidimensional. Bekimura, 1963, p. 394. Silder mostra que a experiência da despersonalização não depende de nenhuma função comum da consciência egóica, memória, percepção, associação, sentimento, pensamento, vontade. Tudo isso permanece intacto, mas sua intenção e vitalidade são relativizadas por um fator independente, que foi chamado de coeficiente pessoal, p. 118. De fato, a despersonalização reduz o ego à sua mais nua definição do dicionário, a experiência que o indivíduo tem de si mesmo. Todas as funções da consciência, incluindo o próprio ego, estão ali funcionando, mas o sentido pessoal de ser, a interioridade subjetiva, o sentido de eu mesmo, desapareceu, e com esta ausência também se perde o sentido do mundo. Gebsatel, p. 244, vê nesta perda e nesta ausência um vazio e um abismo existencial. Estes aspectos mais evidentes da despersonalização são relevantes para a nossa busca da anima. De acordo com Jung, é a anima que provê a relação entre o homem e o mundo, bem como entre o homem e sua subjetividade interior. Ela é de fato a personificação daquela interioridade e subjetividade, o próprio sentido de personalidade. O homem recebe sua personalidade humana, sua consciência de si como uma personalidade, primeiramente da influência de arquétipos quase pessoais, CW 5, 388. Mas é particularmente o arquétipo da anima que toma possível a experiência como pessoal, como vimos no capítulo 5, Anima e Psique. Lá vimos também que a anima refere-se ao instinto reflexivo que Jung associa com a base da consciência. O instinto de reflexão talvez constitua a nota característica e a riqueza da psique humana. CW 8, 242. Através da reflexão, a vida e sua alma são abstraídas da natureza e dotadas de uma existência separada. A reflexão é um ato espiritual que acontece contrariamente ao processo natural, deveria, portanto, ser entendida como um ato de tornar-se consciente. CW 11, 235, e N9. E ele a define como arquétipo da vida, como a personificação que inconscientemente envolve-nos com coletividades mais amplas, tanto do mundo interno como do mundo externo. Nesse sentido, Jung frequentemente fala da anima como o fator projetivo, o Shakti e o Maya que dão vida à pessoa. Na alquimia, o fulgor ativo do enxofre pode representar a anima como verde, cor da natureza, da esperança e da vida, capítulo 2. O enxofre é a alma, de todas as coisas vivas, é o equivalente à nossa anima, nossa alma. Da mesma maneira, Paracelso chama o enxofre de alma. CW 14, 136. A cor verde atribuída ao enxofre é algo que ele possui em comum com Vênus. CW 14, 140 e 124. Esta condição pode ser distinguida da depressão uma vez que a despersonalização não é tanto a inibição de funções vitais e o estreitamento do foco, mas sim uma perda do envolvimento pessoal e da ligação com o self e com o mundo. Parece funcionar um arquétipo diferente do que na depressão. Como notou Roth com seus rapazes, há uma curiosa habilidade de observar sua própria condição acoplada a uma introspecção mórbida do ego em busca da alma. Todos nós podemos ter experimentado a despersonalização e a desrealização num grau menos extremo. Refiro-me àqueles estados de apatia, de monotonia, de aridez e resignação, o estado de não se importar com nada e de não acreditar no seu próprio valor, que nada é importante ou que tudo é vazio, fora e dentro. Jung atribui estados como esses ao arquétipo da anima. Perda da anima implica resignação, imundície, enfado, irresponsabilidade. CW 9, e 147. Agora podemos encarar isto não tanto como um estado de anima negativo mas como uma leve despersonalização, uma perda de alma, ou o que Jung chamou de CW 9, e 147, perda permanente de anima.
Perda de ânima é comum no final de um caso de amor. Há uma perda da vitalidade e da realidade, não apenas em relação a outra pessoa, ao caso e ao amor, mas também em relação a si mesmo e ao próprio mundo. Nada mais parece real. Sinto-me morto, vazio, mecânico como um robô. Acontece com homens e mulheres. A alma perdida de Deméter, quando Cora é capturada por um poder escuro e invisível, leva todo o mundo natural a uma parada. Há uma passagem em Jung que é especialmente relevante para a ideia de Silder sobre o coeficiente pessoal perdido. Sobre a ânima diz Jung, CW 9 e 57. É um fator no sentido próprio do termo. O homem não pode fazê-lo, ao contrário, é sempre um elemento a priori em seus humores, reações, impulsos e em qualquer outra coisa que seja espontânea na vida psíquica. É algo que tem vida própria, que nos faz viver, é uma vida atrás da consciência que não pode ser completamente integrada a ela, mas da qual, ao contrário, a consciência surge. Essa afirmação está de acordo com a noção de ânima na Roma Latina, onde ânima tinha a conotação de um sopro de alma, uma força generativa na cabeça, associada com o gênus individual de cada um, ou daimon pessoal no sentido grego. Ânima não se referia às funções específicas da consciência, pensar, querer, perceber, sentir, etc., nem tampouco ao registro das experiências, atenção, funções e atividades que mais tarde tornaram-se ego. Ânima significava algo mais profundo do que isto, e portanto era um termo, assim como o grego antigo psiché e o egípcio beá, que também se referia a alma parte da vida, em relação com a morte. Ânima era a força genérica mais profunda por detrás das funções conscientes específicas da vida, bem ao modo como Jung a descreve na passagem acima. Uma ausência de ânima afetaria menos as funções da consciência do que o daimon ou o gênus pessoal, agora tecnicamente chamados de coeficiente pessoal. A despersonalização apresenta uma incrível semelhança com aquilo que a antropologia chamou de perda da alma. E de fato, despersonalização é também o uso de uma filosofia do universo, a qual não mais encara as forças naturais como manifestações de agentes sobrenaturais ou deuses. Perda de ânima significa tanto perda da animação interna quanto do animismo externo. Como tentei apresentar em minha palestra sobre personificação, nas Terre-Lectures, o hábito natural da alma de personificar é a base do animismo, do antropomorfismo e das personificações da linguagem, da poesia e do mito, ela é a base dos sonhos e da nossa experiência das figuras divinas. Nosso sentido de personalidade, nossas ligações com pessoas, nossas crenças na imortalidade pessoal e nosso culto dos relacionamentos e desenvolvimentos pessoais, tudo isto baseia-se na personificação, a qual por sua vez é um efeito do arquétipo da ânima. A ausência da ânima mostra a imensurável profundidade da alma, aquela característica fundamental da psique, de acordo com Heráclito 38, revelando estas profundezas como um abismo. Foram-se não apenas o guia e a ponte, mas também a possibilidade de uma conexão pessoal através de representações personificadas. A ânima nada mais é que a representação da natureza pessoal do sistema autônomo em questão. CW 13, 61. Pois é através da ânima que os sistemas autônomos da psique são experimentados numa forma personificada. Sem ela, as profundezas tornam-se um vazio, como diz o existencialista von Gebsatel. Isso acontece porque é a ânima que personifica o inconsciente coletivo, CW 10. 714 e outras passagens mencionadas abaixo no capítulo 8, não está ali para mediar as profundezas em imagens personificadas com intenções pessoais. Ao mesmo tempo, o mundo lá fora é percebido sem a sua profundidade, perdendo perspectiva, tornando-se bidimensional e sem alma. Esta perda não é apenas uma condição psiquiátrica, é também uma cosmologia. Vivemos num estado de despersonalização mais tempo do que percebemos. Daí que o trabalho com ânima, inclusive o escrever e você ler, por ser ao mesmo tempo um trabalho com a ânima mundi moribunda, é uma tarefa nobre. O autoconhecimento que a psicologia profunda oferece não é suficiente se as profundezas da alma do mundo são negligenciadas. Um autoconhecimento que se baseia numa cosmologia que declara que o mundo mineral, vegetal e animal além da pessoa humana é impessoal e inanimado não é apenas inadequado. É também ilusório. Não importa quão bem a gente se conheça, permaneceremos fantasmas que andam e falam, cosmologicamente colocados à parte de outros seres de nosso meio. Desde Platão, passando pelos alquimistas, para quem Jung se volta, e para o próprio Jung, não era apenas a ânima pessoal que contava, mas também a ânima mundi, CW 8, 393. O trabalho sobre si mesmo almeja abrir os sentidos e o coração para a vida e para a beleza de um mundo animado.
A posição filosófica de Jung de estar na alma ou, em outras palavras, que não é a psique que está no homem mas o homem que está na psique, mantém a antiga conexão e a antiga preocupação com a anima mundi, e o sentido animado que as coisas têm para Jung em Bollingen revelam esta posição como sua Lebens Philosophie, asterisco. Asterisco Filosofia de Vida. NT. Até mesmo seus escritos conceituais, que requerem ideias animadas como sombra, trickster, ou velho sábio, protegem seu pensamento do mundo chato, desalmado e despersonalizado da psicologia acadêmica. Ao falar de alma e anima ele nunca permite a ambiguidade, defendendo-se desta forma da tentação luciférica da iluminação através da divisão, que faria uma distinção precisa entre os processos internos na minha alma e os da anima mundi, resultando numa simplicidade de significado, o sono de Newton. Em suma, se a essência da despersonalização pode ser condensada na ausência do coeficiente pessoal, acredito que tenhamos localizado a pessoa desaparecida na anima, mas apenas na noção de anima. Como recaptura-la em terapia é um outro problema. Mas para onde olhar também nos diz algo sobre como olhar. Ao relacionar arquétipo e sintoma temos uma ideia sobre em que altar localizar a queixa a deuses em nossas doenças, sugere Jung, e portanto podemos relacionar nossa doença a eles. Os deuses tornaram-se doenças. CW 13, 54. Relacionar o arquétipo da anima com o sintoma da despersonalização poderia ocorrer com a revivificação das imagens. Numa condição de alguma maneira semelhante onde o mundo do paciente tornou-se frio, vazio e cinza, Jung voltou-se para a fantasia porque a libido nunca pode ser apreendida exceto numa forma definida, o que significa dizer que ela é idêntica às imagens da fantasia, CW 7, 345. A imaginação é o terreno próprio da anima. Imagem é psique, diz Jung, CW 13, $75. Essa relação entre anima e fantasia foi discutida no capítulo 5, e a relação entre alma e imaginação tem sido tema de artigos de Casey, Corbin, Durand, Whitman e Voulger em números da revista Spring durante o começo dos anos 70. A revivificação das imagens reconstrói a crença pessoal através da crença no mundo personificado com intenções pessoais e confiança em si mesmo como um portador de personalidades interiores. Grinnell, Spring 1970, chamou isto de fé psicológica. Como ele demonstrou no caso de Jung, seu sonho da garotinha e a pomba, fé na psique e em si mesmo enquanto personalidade é um efeito particular da anima. A anima tem este efeito através da apresentação de imagens, isto é, como mostra Grinnell, no caso de Jung, depois da ruptura com Freud de sua crise, Jung torna-se Jung através de seu encontro com a imaginação. A vivificação das imagens conduziu-o à sua fé psicológica, à sua posição psicológica pessoal e ao seu sentido de personalidade. Mas qualquer método terapêutico que busca restaurar um mundo animado, repersonalizado, deve constelar no próprio terapeuta o sentido da realidade suprema da imagem personificada. Em vez de ele o homem ocidental a se deixar convencer mais uma vez de que o daimon é uma ilusão, ele deve experimentar mais uma vez a realidade dessa ilusão. Suas tendências dissociativas são verdadeiras personalidades psíquicas que possuem uma realidade diferenciada. A personificação nos permite enxergar a realidade relativa do sistema autônomo, e não só toma possível sua assimilação mas também despotencializa as forças demoníacas da vida. CW 13, 55. A luz que aos poucos nasce nele no homem moderno consiste na sua compreensão de que sua fantasia é um processo psíquico real que acontece nele. Mas se você reconhecer seu próprio envolvimento você mesmo deverá penetrar no processo com suas reações pessoais, como se você fosse uma das figuras de fantasia, ou como se o drama representado diante de seus olhos fosse real. É uma verdade psíquica que esta fantasia esteja ocorrendo, e é tão real quanto você, como uma entidade psíquica, é real. Se essa operação tão crucial não for levada adiante, todas as transformações são abandonadas ao fluxo das imagens, e você mesmo permanecerá imutável. CW 14, 753. Por décadas, sempre voltei-me para a anima quando senti que meu comportamento emocional estava perturbado, e que algo tinha sido constelado no inconsciente. Eu então perguntava à anima, o que é que você quer? O que você vê? Eu gostaria de saber. Depois de resistir um pouco, ela normalmente produzia uma imagem. Tão logo aparecesse uma imagem, o desassossego e a sensação de opressão desapareciam. Toda a energia destas emoções era transformada em interesse e em curiosidade sobre a imagem. Eu falava com a anima sobre as imagens que ela me transmitia. MDR, pp 187, 88. 7. Integração da anima.
Um dos trechos de Jung leva-nos a acreditar que em algum momento a personificação chega a um fim e a um fim até mesmo desejado. A implicação é clara: integração na consciência significa converter a pessoa numa função. A anima e animus são complexos autônomos que constituem uma função psicológica do homem e da mulher. Sua autonomia e falta de desenvolvimento usurpa, ou melhor, retém o pleno desabrochar de uma personalidade. Entretanto, já podemos antever a possibilidade de destruir sua personificação, pois conscientizando-os podemos convertê-los em pontes que nos conduzem ao inconsciente. Se não os utilizarmos intencionalmente como funções, continuarão a ser complexos personificados e, nesse estado, terão de ser reconhecidos como personalidades relativamente independentes. Por outro lado, não podem ser integrados à consciência enquanto seus conteúdos permanecerem desconhecidos. O propósito do processo dialético é trazer à luz seus conteúdos só quando esta tarefa for cumprida, isto é, só quando a consciência familiarizar-se suficientemente com os processos inconscientes refletidos na anima, esta última será percebida como uma simples função. CW 7, 339. Na medida em que o paciente desempenha uma parte ativa, a figura personificada pela anima ou pelo animus tenderá a desaparecer, tornando-se a função de relação entre o consciente e o inconsciente. CW 7, 370. A meta imediata foi alcançada, a conquista da anima como complexo autônomo e sua transformação numa função de relação entre o consciente e o inconsciente. CW 7, 374. O objetivo imediato da análise do inconsciente é alcançar um estado em que os conteúdos inconscientes não permaneçam como tais e não continuem a exprimir-se indiretamente como fenômenos da anima e do animus, mas se tornem uma função de relação com o inconsciente. Com isto termina o fenômeno da anima. CW 7, 387. Significa também deslocar-se da imagem para o conteúdo, da mediação sensorial das fantasias para a psicologia dos significados. Pois a anima apresenta-se nas fantasias, em vez de nos significados. Está implícito que a anima como função é superior à anima personificada. Outras confirmações da ideia da integração da anima como o fim das personificações podem ser extraídas de outros trechos nos quais Jung fala de dissolução da anima, de despersonalizar e subjugar a anima. A dissolução da anima significa que se compreendeu enfim as forças propulsoras do inconsciente, mas não que as tenhamos tornado ineficazes. CW 7, 391. B. Não somos nós que as personificamos às figuras inconscientes, desde o princípio, elas têm uma natureza pessoal. Só quando isto for totalmente reconhecido poderemos pensar em despersonalizá-las, em subjugar a anima. CW 13, 62. Veja também CW 16, 504 e a longa discussão de Hermas com sua roda, CW 6, 381 SS, e a antiga luta cristã com a sexualidade evocada pela anima. C. A anima inconsciente é uma criatura sem relacionamentos, um ser autoerótico cujo único objetivo é a total possessão do indivíduo. CW 16, 504. Sua amante surge diante dele, parecendo-lhe uma deusa no paraíso. A impressão erótica reprimida ativou a imagem primordial de deusa latente, isto é, a imagem de alma arquetípica. Através do insight da existência real de seu desejo erótico, Hermas foi capaz de reconhecer sua realidade metafísica. A libido sensual passou agora para sua imagem de alma e investiu-a com a realidade que o objeto reclamou exclusivamente para si. Consequentemente, sua alma poderia conseguir o que quer e fortalecer suas demandas com sucesso. CW 6, 383-87. A noção de integração da anima na longa passagem citada acima, CW 7, 339, assim como em outras, CW 7, 374, tem um tom heróico, ela está formulada na linguagem da conquista, da batalha, da luz e da escuridão. O processo é descrito na linguagem egóica da compensação com um tom moralista. Por não estarmos usando-as propositadamente como funções, elas permanecem como complexos personificados, CW 7, 339. Consequentemente, temos aquele antagonismo do ego masculino versus o outro feminino, isto é, consciente versus inconsciente personificado como anima, CW 16, 434. Todo o relacionamento com a anima situa-se no mitologema do ego heróico e sua luta arquetípica com o dragão. Os esforços para a integração, para trazer estes conteúdos à luz, tornam-se uma despotencialização das personificações e de seu poder irmã. Ginal, uma drenagem das águas, e um assassinato do anjo, que é visto como um perigoso demônio pelo ego, cujo real propósito é individualizar-se no contexto de uma relação pessoal com um indivíduo.
Isto foi apontado por Corbin. 39 A imagem feminina que o herói encontra é seu anjo da guarda, não seu inimigo, e é a individualização dela, não dele nem minha, que interessa à alma. Sua individualização numa personalidade distinta é precisamente o que significa cultivo da alma. Despersonificar anima, se é que isto é de fato possível, serviria apenas a um propósito psicológico, manter o ego para sempre em sua posição heróica. Despersonalizar anima pode produzir danos desnecessários nas questões humanas quando esta ideia é tomada literalmente, levando a uma rejeição brutal, apresentada como nobre renúncia, e uma subsequente diminuição da vitalidade, da flexibilidade e da bondade humana numa série de horrores psíquicos que Jung segue descrevendo no mesmo parágrafo. Depois da metade da vida, entretanto, uma perda permanente de anima significa uma diminuição da vitalidade, da flexibilidade e da bondade humanas. O resultado, via de regra, é uma rigidez prematura, rispidez, estereotipia, unilateralidade fanática, obstinação, pedantismo, ou mais ainda, resignação, cansaço, imundície, irresponsabilidade e, finalmente, um ramolecimento com uma tendência ao alcoolismo. CW9 e 147. Toda a operação da escolha literal entre espírito e corpo, entre interno e externo, entre positivo e negativo tem sua origem na consciência do ego, que melhor se mantém ao dar realidade a estas fantasias, forçando a oposição entre elas, suprimindo uma delas, e depois chamando este jogo de escolha. Assim, a anima apresenta sempre uma consciência heróica com um dilema moral. Mas o dilema moral está na natureza do ego e não na natureza da anima. Quando lemos o trecho com o qual começamos esta sessão à luz de outros sobre o mesmo tema, descobrimos mais precisamente o que significa reintegração. Apesar de podermos tornar conscientes os efeitos da anima e do animus, eles próprios são fatores que transcendem a consciência e que estão além do alcance da percepção e da volição. Assim eles permanecem autônomos apesar da integração de seus conteúdos, CW9, 2, 40. Pois os arquétipos são universais e pertencem à psique coletiva, sobre a qual o ego não tem controle. Assim, animus e anima são imagens que representam figuras arquetípicas que servem como mediadoras entre consciente e inconsciente. Embora possam se tornar conscientes, eles não podem ser integrados à personalidade egóica, pois que, se são arquétipos, são também autônomos. Carta de 2 de janeiro de 1957, destinatário anônimo. Tudo o que podemos fazer é lembrar sua realidade espontânea por trás dos conteúdos, das projeções, dos efeitos e garantir relativa autonomia e realidade a estas figuras psíquicas, CW9, 2, 44, as quais Jung frequentemente apresenta como deuses e deusas. Defini a anima como uma personificação do inconsciente genericamente falando, e tomei-a como uma ponte para o inconsciente. Se as figuras inconscientes não são reconhecidas como agentes espontâneos, tornamo-nos vítimas da crença unilateral no poder da consciência. CW13, 62. Juntos, eles, anima e animusa formam um par divino, um dos quais é mais parecido com Hermes. Enquanto o outro se parece com Afrodite, com Helena, Selene, com Perséfone e com Hécate. Ambos são poderes inconscientes ou, mais precisamente, deuses. CW9, 41. Para o homem da antiguidade, a anima aparecia como uma deusa ou bruxa, enquanto que para o homem medieval as deusas foram substituídas pela rainha dos céus e pela Igreja-mãe. CW9 e 61. Integração de anima é, portanto, conhecimento desta estrutura, um reconhecimento dela como arquétipo, CW14, 616. Não somos nós que as personificamos, desde o princípio elas têm uma natureza pessoal. Só quando isto for totalmente reconhecido poderemos pensar em despersonalizá-las, em subjugar a anima de CW13, 62. A consciência só pode existir através do constante reconhecimento do inconsciente. CW9, 178. O termo operativo é reconhecimento total. E o que deve ser reconhecido? A natureza relativamente autônoma, personificada, do arquétipo. A partir disto, parece que integração de anima significa justamente o contrário de tomar a personificação uma função e que, ao continuar a reconhecê-la como uma pessoa relativamente independente, estamos na verdade atuando o trabalho da integração. Da maneira como a questão foi respondida pela alquimia, ela não é mais uma simples desjunção, ou é figura ou é função, ou é pessoa ou processo. A imagem pessoal da anima é necessária para representar certas funções e constelar certos conteúdos. Sem a imagem pessoal, por exemplo, a Imaginatil de Michael Mayer,
Não seríamos conduzidos, seduzidos, ou interessados, tentados, não experimentaríamos certas qualidades, a amargura do sal, uma substância personificada, não poderíamos experimentar a libido endogâmica, incesto com a soror, não encontraríamos a delícia e a desilusão no dissolver, no colorir e no alvejar. E, a peregrinação de Michael Mayer pela Sete Oceanili, descreve a ascensão do sonhador a um mundo de deuses e heróis, a sua iniciação no mistério de Vênus. CW 14, 297. Consequentemente, despersonalizar a anima, CW 13, 62, pode significar privar a anima de suas projeções e efeitos personalistas mas não de sua aparição ao sentido interior como um númen personificado. A Melusina, a Shakti enganosa, não deveria mais dançar diante do adepto com gestos sedutores, mas sim voltar a ser o que era no princípio, uma parte da sua totalidade. Como tal, ela deve ser concebida na mente. CW 13, 223. A mãe corresponde à anima virgem, que não está voltada para o mundo exterior e assim não foi corrompida por ele. Ela está voltada para o sol interior. CW 5, 464. A internalização através do sacrifício, CW 16, 438, que parece ser o método sugerido por Jung para o trabalho com o Meisterstück, obra-prima, em alemão, da integração da anima, não requer sua dissolução como figura personificada. B. O reconhecimento da sombra é o que chamei de obra do aprendiz, mas trabalhar com a anima é a obra-prima que muitos não conseguem realizar. Carta de 9 de fevereiro de 1959 para Traugott Egloff. A internalização através do sacrifício é a principal preocupação dos capítulos 7º e 8º de Símbolos de Transformação, CW 5, e da Teoria Junguiana da Transferência, CW 16, de fato, o programa latente que permeia todo o processo de individuação, CW 12 e 14, adquire um significado muito mais sutil. Essa internalização e esse sacrifício não podem ser concebidos como supressão da alma extrovertida ou como sublimação, elevar algo mais baixo a uma condição mais nobre. Não é uma imolação mas uma consagração. O sacrifício adquire seu sentido original de devolver aos deuses algum evento do mundo humano, elevando assim seu valor, não a substância, e internalizar significa trabalhar no interior daquele evento de forma que seu valor, e portanto sua sacralidade, surja para a compreensão. E, curiosamente, o que aparece durante este procedimento sacrificial chamado de internalização e o que permite a compreensão é a voz ou figura personificada de uma anima. O apoio principal que tive para compreender a integração de anima como reconhecimento da anima como númen personificado vem do próprio Jung. Não há nenhum argumento final contra a hipótese de que estas figuras arquetípicas são dotadas de personalidade desde o começo e de que não são simplesmente personificações secundárias. Na medida em que os arquétipos não representam meros relacionamentos funcionais, eles se manifestam como daimones, como agentes pessoais. Nesta forma, eles são sentidos como experiências reais e não são invenções da imaginação como nos quer fazer crer o racionalismo. CW 5, 388. Em vez de extrair estas figuras de nossas condições psíquicas, devemos extrair nossas condições psíquicas destas figuras. CW 13, 299. Não somos nós que as personificamos, elas têm uma natureza pessoal desde o princípio. E Biden, 62, é correto tratar a anima como uma personalidade autônoma. CW 7, 322, confronte com 317 e fim 27. Essa natureza pessoal é experimentada nas imagens personificadas e através delas. Não levar isto em consideração é desconsiderar o próprio arquétipo, uma vez que os arquétipos são personificados a priori, desde o princípio. Assim, internalização através do sacrifício deve significar algo diferente de despersonalizar. Será que isso significa deslocar a imagem de anima da pessoa exterior para a pessoa interior, isto é, retirar as projeções feitas num outro ser humano? Aqui podemos dar uma parada e pensar sobre aquelas discussões em terapia sobre projeções de anima nas relações amorosas. Por vezes, sente-se em Jung um horror animae, por exemplo, quando ele disse que o casamento com a anima só é possível numa total ausência de autoconhecimento psicológico, CW 16, 433. Acredito que aqui ele chama nossa atenção para a literalização e não para a realidade da anima vivida no dia a dia. Ainda falta afirmar que encontramos uma relação com a alma mais verdadeira e autêntica quando dispensamos seu portador vivo na existência concreta. Romper com uma relação complexa carregada de projeções anímicas seria literalizar a anima na pessoa portadora dessas projeções. Toda prescrição ou proscrição com relação ao que fazer ou como agir literaliza. Isso é verdadeiro tanto para as ações no mundo interno como para o externo.
Internalizar pode se tomar tão literal quanto acting out. Atuação. Sempre que a internalização através do sacrifício significa amputar a vida concreta só porque é concreta, por exemplo, renunciar ao casamento com a anima, ou à sexualidade, ou a fascinações tangíveis pelo bem do processo de individuação do self, não haverá internalização alguma, simplesmente uma literalização mais radical. Em vez de internalização através do sacrifício, há uma literalização através da supressão. Assim, o próprio sacrifício foi literalizado como negar, cortar, matar a vida concreta, e a internalização foi literalmente situada dentro da cabeça ou da pele. Esta noção primitiva ou filistina do que é interno foi abordada no capítulo 5 acima. Da mesma forma, o que é externo não está lá no mundo concreto, extrovertido. Refere-se ao aspecto mais evidente, óbvio, superficial, prima facie, de qualquer evento, interno ou externo. Caímos na exterioridade o tempo todo, mesmo ao internalizar através da imaginação ativa, avaliando as figuras pela sua primeira impressão, escutando literalmente seus conselhos, ou apenas por ter que fazer imaginação ativa para conseguir encontrar profundidade, interioridade, fantasia e anima. Então o mundo das imagens psíquicas e a figura de anima neste mundo guardam um poder mágico. Assim somos escravos da Senhora Alma. Não importa quão introvertidamente se atue, isto ainda é exterioridade, atuação, liberalismo, absolutismo, ou chame como quiser. Jung dá um exemplo disto no Prometeu de Spicteler. Prometeu rende-se, à sua alma, ou seja, à função de relação com o mundo interno. Prometeu lhe concede um significado absoluto, como amante e guia. Ele sacrifica seu ego individual em favor da alma, em favor da relação com o inconsciente enquanto matriz de imagens e significados eternos. Prometeu perde toda a conexão com o mundo que o cerca e, portanto, também a própria correção necessária oferecida pela realidade externa. CW 6, 278. Este tipo obtuso de literalismo também afeta a noção do hermafrodita, como se fosse simplesmente uma questão de unir características de dois gêneros numa só pessoa. Um homem tenta tornar-se mais feminino, mais sentimento e mais conectado com Eros com o objetivo de integrar a anima, uma noção de anima que já tentamos desfazer em capítulos anteriores. Enquanto ele está representando essa imitatio animae, na verdade ele está se tornando mais literal do que metafórico e imaginal, que é justamente aquilo que uma consciência de anima implica mais provavelmente. Como mostra Jung no Mysterium Coniunctionis, CW 14, e em outros trabalhos, masculino e feminino são metáforas biológicas para condições psíquicas de consciente e inconsciente. É muito fácil de compreender que a imagem primordial do hermafrodita tenha reaparecido na psicologia moderna sob o disfarce da antítese masculino-feminino, em outras palavras, enquanto consciência masculina e inconsciência feminina personificada. Originalmente, este arquétipo desenvolvia-se inteiramente no campo da magia da fertilidade e assim permanecia, um fenômeno puramente biológico. Mas mesmo na antiguidade mais remota o significado simbólico do ato parece ter crescido, e uma filosofia natural tornou-o uma teoria abstrata. Estes desenvolvimentos significaram uma transformação gradual do arquétipo num processo psicológico que, em teoria, podemos chamar de uma combinação de processos conscientes e inconscientes. CW 9, I, 296 97. É muito fácil de compreender que a imagem primordial do hermafrodita tenha reaparecido na psicologia moderna sob o disfarce da antítese masculino-feminino, em outras palavras, enquanto consciência masculina e inconsciência feminina personificada. Originalmente, este arquétipo desenvolvia-se inteiramente no campo da magia da fertilidade e assim permanecia, um fenômeno puramente biológico. Mas mesmo na antiguidade mais remota o significado simbólico do ato parece ter crescido, e uma filosofia natural tornou-o uma teoria abstrata. Estes desenvolvimentos significaram uma transformação gradual do arquétipo num processo psicológico que, em teoria, podemos chamar de uma combinação de processos conscientes e inconscientes. CW 9, I, 296 97. A integração de anima no modelo do hermafrodita não significa adquirir características do gênero oposto, ao contrário, significa uma consciência dupla, mercurial, verdadeira e não verdadeira, atividade e inatividade, visão e cegueira, viver o impossível oxímoro, mas como um animal que é ao mesmo tempo extremamente consciente em suas ações e totalmente inconsciente delas. Tomar esta imagem excêntrica do hermafrodita e literalizá-la nos gêneros sexuais, e depois moralizá-la no objetivo bissexual para o comportamento é um passo tão errôneo quanto considerar o falulos como pênis biológico ou a grande mãe como sendo a mãe da sua própria infância. A batalha sobre o literalismo nunca está vencida, ela apenas reaparece em novos disfarces, forçando-nos assim a ser psicológicos.
Não são pessoas que sacrificamos, mas o pessoal. Agora todas as questões deste capítulo levam-nos a um ponto. Internalizar através do sacrifício não tem nada a ver com escolhas entre o externo e o interno. Isto é literalismo. Também não tem nada a ver com despersonalização em qualquer uma de suas formas, transformar personificações em funções e conteúdos, ou transmigrações da alma de pessoas externas para imagens internas. Despersonalizar anima significa exatamente isto, enxergar através dos aspectos pessoais de todas as personificações. Refere-se àquele reconhecimento de que todo o meu eu pessoal e minha importante subjetividade vem de um arquétipo que é totalmente impessoal. Justamente essa conexão entre o pessoal e o arquétipo do pessoal despersonaliza e é sacrifício. Pois sacrifício, como sabemos e sempre esquecemos, significa exatamente conectar os eventos humanos e pessoais com sua origem divina e impessoal. Significa enxergar o arquétipo da anima naquilo que está pessoalmente ocorrendo e onde quer que esteja ocorrendo, tanto em pessoas da anima externa quanto em imagens da anima interna. Os aspectos pessoais das imagens internas também precisam ser enxergadas como eventos arquetípicos relativamente autônomos. Eles são impessoais e não se preocupam comigo no nível da minha importância subjetiva. Conversas com a imagem interna de anima e suas ações em sonhos podem atrelar-me à anima, assim como qualquer envolvimento com pessoas da anima externa. Ao retornar às infusões, a beleza, a malícia e as vaidades às suas origens nas deusas, devolvendo tudo ao seu próprio cenário, despersonaliza, mostrou da atuação compulsiva e autônoma. Assim podemos aceitar essa definição: a anima não é nada mais do que a representação da natureza pessoal do sistema autônomo em questão, CW 13, 61. Integrar a anima, o que significa tornar-se uma unidade com ela, só poderia acontecer se nos lembrarmos de que já estamos nela. Ser humano é ser na alma, e sim anima, desde o começo. Integração, portanto, é uma mudança no ponto de vista dela em mim para eu nela. O homem está na psique, não na sua psique, que também foi discutido acima no capítulo 5. Da maneira como a vejo, a psique é um mundo no qual o ego está contido. CW 13, 75. Você com razão enfatiza que o homem, na minha perspectiva, está incluído na psique, e não na sua psique. Carta de 14 de maio de 1950 Joseph Goldrunner. Este reconhecimento de onde estamos real e ontologicamente é um sacrifício da nossa consciência habitual, internalizando-a no abraço de uma noção mais ampla da psique. Isso também é uma internalização através do sacrifício, que pode ser mais precisamente descrito como relativização do ego, de cima, pp 105 e fim 07, do que como integração da anima.